Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver: estelionato sentimental pode gerar direito à indenização por danos morais e materiais. E, além disso, lei da meia entrada para estudantes não se aplica a parque aquático. E mais, reportagem especial mostra como funciona uma locação por temporada, o que diz a lei e qual o entendimento do tribunal sobre o tema. O STJ Notícias está no ar. A gente abre a edição de hoje com o julgamento da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu por unanimidade que o estelionato sentimental, caracterizado pela simulação de relacionamento amoroso com o objetivo de obter vantagem financeira, configura ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais e materiais. Declarações de amor, promessas, planos para o futuro. Depois do vínculo criado, surgem os pedidos, principalmente envolvendo dinheiro e bens. Características do estelionato sentimental: simulação de relacionamento amoroso para obter vantagem financeira. Essa conduta do estelionato amoroso tem duas interpretações. A gente tem o crime, a infração penal prevista lá no Código Penal, estelionato, com pena de 1 a 5 anos, mas a gente também tem o ato ilícito do direito civil, que está previsto no artigo 186, combinado com o 927 do nosso Código Civil. Então, apesar de ser a mesma situação, a pessoa pode sim ser processada e punida nas duas esferas, no criminal e no civil. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma viúva se envolveu com um homem 12 anos mais jovem e disse ter repassado para ele cerca de R$40 mil durante a relação. Após negar novo pedido de dinheiro, a mulher foi abandonada. Então, ajuizou a ação solicitando reparação por estelionato sentimental. O homem foi condenado a pagar R$40 mil por danos materiais e R$15 mil por danos morais. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A relatora na 4ª turma do STJ, ministra Isabel Galotti, explicou que o artigo 171 do Código Penal exige para a configuração do estelionato 3 requisitos: obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, uso de meio fraudulento e indução ou manutenção da vítima em erro. Para a ministra, esses elementos ficaram caracterizados nesse caso. Além disso, o homem tinha consciência da vulnerabilidade emocional da mulher e se aproveitou dessa condição para simular uma relação amorosa e manipular os sentimentos dela. Os demais ministros da turma acompanharam o voto da relatora e negaram provimento ao recurso especial, entendendo que o estelionato sentimental configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e também materiais, pelas despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento. E a 3ª turma encerrou uma ação rescisória proposta por uma menor de idade, representada pela mãe, que, além de não fazer parte do processo originário, não comprovou interesse jurídico na causa. As provas mostraram apenas interesse econômico. A reportagem é de Paulo Melo. De acordo com o colegiado, a legitimidade ativa do terceiro para ajuizar essa modalidade de ação depende de interesse jurídico, como prevê o Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado nas instâncias ordinárias. Na origem do caso, foi ajuizada a execução de título extrajudicial contra o pai de uma menor de idade, representada pela mãe. A ação rescisória foi proposta pela filha para desconstituir o acórdão proferido nos autos dos embargos à execução opostos pelo pai e que lhe foi desfavorável. Na qualidade de terceira prejudicada, ela alegou dependência econômica por receber pensão alimentícia e risco de comprometimento de futura herança. Reconhecendo a legitimidade da menor para propor a ação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a anulação do título executivo extrajudicial por simulação de negócio, o que motivou a interposição de recurso especial pelo espólio do credor. Ao STJ, ele argumentou que a autora da ação não comprovou que a dívida executada seria capaz de levar o pai à insolvência
e torná-lo inadimplente da obrigação alimentar, bem como de consumir seu patrimônio a ponto de privá-la de herança no futuro. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do processo, afirmou que o pai da menor, a princípio, é o único legitimado para propor a ação rescisória, já que está vivo e inteiramente capaz para os atos da vida civil. Por entender que a autora não integrou a relação processual originária, não comprovou interesse jurídico e tinha interesse meramente econômico na causa, a terceira turma extinguiu a ação rescisória proposta pela menor. Ainda no direito privado, a terceira turma decidiu que empresas prestadoras de serviço também têm direito à indenização prevista em lei quando o contrato é encerrado. As letras normalmente são pequenas, mas é ali no contrato que tem todos os detalhes de como será o serviço prestado. Essa advogada explica que é importante que as cláusulas tragam informações de como e quando será prestado o serviço. Mas mesmo que não esteja ali escrito, o Código Civil também traz as responsabilidades em casos de descumprimento do contrato. Por mais que se recomende que haja um contrato com cláusulas bastante completas para fins de segurança e previsibilidade, nós temos a lei, nós temos o Código Civil que dispõe a respeito desses contratos e direitos e garantias, como a indenização no caso de descumprimento. Não significa, porque não está também no contrato, numa cláusula expressa, que não vai incidir a lei. Não precisa constar expressamente no contrato aquilo que já está na lei, previsto na lei. Em um caso que chegou aos tribunais, uma empresa de gestão condominial foi contratada por um condomínio para a prestação de serviços por um certo período. No entanto, o contrato foi encerrado antes do fim do prazo de forma unilateral e imotivada pelo condomínio. Com isso, a empresa pediu na Justiça a indenização prevista no Código Civil para essas situações. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o dispositivo não seria aplicável no caso, pois ele só incidiria nos contratos de prestadores de serviços autônomos. A empresa recorreu ao STJ. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, lembrou que a interpretação do antigo Código Civil permitiu o entendimento de que a indenização era válida exclusivamente nos contratos para execução de serviços prestados por pessoa natural. No entanto, o ministro afirmou que a doutrina e a jurisprudência evoluíram, adaptando-se às novas formas de contratação e modelos de negócios. Ao prover o recurso especial, a terceira turma definiu que a indenização prevista no artigo 603 do Código Civil é aplicável aos contratos de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, nos casos de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, independentemente de estipulação contratual expressa. Lei da meia entrada para estudantes não pode ser imposta a parque aquático. Confira mais sobre essa decisão na reportagem de Paloma Carvalho. A lei da meia entrada entrou em vigor em 2013. Ela assegura a estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes o pagamento de metade do valor da entrada em salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional. No entanto, há exceções, como pontua a advogada Gisele Welch. Para ter esse benefício da meia entrada, tem que estar dentro daquele rol, dentro daquela previsão de estabelecimentos que está lá na lei prevista. E ainda se tem, o que tem que se olhar, qual é o critério que tem que ser aferido, se tem caráter permanente, se tem caráter justamente contínuo. Se for sempre, por exemplo, uma atividade que funciona continuamente, está sempre lá à disposição do público, então não tem caráter eventual. Portanto, não pode ter o benefício da meia entrada aos estudantes. Em um processo questionando a aplicabilidade da lei, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para impor ao Beach Park em Fortaleza, no Ceará, a obrigação de assegurar aos estudantes o pagamento de metade do valor do ingresso. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença para julgar improcedente o pedido do MPF. O Ministério Público Federal então interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. O relator foi o ministro Humberto Martins. Ele explicou que a lei da meia entrada indicou taxativamente os locais nos quais o benefício é aplicável. E isso não inclui os parques de diversões, como os aquáticos.
Segundo o ministro, a atividade prestada pelos parques é de lazer e entretenimento. Contudo, não pode ser enquadrada como evento, por não ter caráter esporádico e transitório. Assim, a terceira turma negou o pedido do MPF e definiu que a lei da meia entrada não pode ser imposta aos parques aquáticos. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho, vamos mostrar um projeto do Superior Tribunal de Justiça que tem mudado a vida de quem voltou a enxergar melhor graças à doação de óculos. A iniciativa fez tanto sucesso que foi inscrita no Prêmio Inovari. Fiquei muito feliz que eu vou aprender mais, porque eu tenho dificuldade em ver as letras do quadro. Agora eu vou ficar feliz porque eu vou conseguir aprender mais. Esse depoimento emocionado é de quem conquistou 2 vitórias: aprender a ler e a escrever na fase adulta e voltar a enxergar melhor. Elizabeth é aluna do EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, no Distrito Federal. Ela foi uma entre os mais de 900 alunos da rede pública de ensino que passaram por avaliação oftalmológica para saber se precisam ou não usar óculos. Estou aqui para agradecer o projeto Saúde Ocular e Cidadania do STJ, em parceria com a Ansite Essilor Luxótica, que proporcionou consulta e aquisição de 50 óculos para nossos alfabetizandos, das 8 turmas que nós temos na Ceilândia e no Sol Nascente. Os alunos precisavam desses óculos. Nossos alfabetizandos são pessoas com a maioria deles, com pessoas com mais de 40 anos, e necessitam de fazer essas consultas, necessitam de óculos. E sem os óculos é impossível, eles aprenderem a ler e escrever, sem essa correção. O projeto Saúde Ocular e Cidadania, idealizado pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ, a SIS, começou atendendo colaboradores do tribunal que estudavam no EJA, dentro da corte, com a ajuda de servidores. Com dificuldades para aprender por causa de problemas na visão, os alunos passaram por avaliação médica e ganharam óculos de grau. Com o sucesso da iniciativa, colaboradores com deficiência auditiva que tinham dificuldades visuais também receberam óculos de graça. O projeto cresceu, atravessou os muros do tribunal e chegou às escolas públicas do Distrito Federal, passando pela educação infantil até o ensino de jovens e adultos. O projeto ele é um projeto em que a gente une a educação com saúde. O princípio maior dele é esse. A gente junta 2 direitos fundamentais, que é o da saúde e da educação, e a gente leva a saúde e, ao mesmo tempo, a gente beneficia no rendimento escolar, na participação, na diminuição da evasão escolar e abrir oportunidades para as pessoas, Porque quando você recebe um óculos e passa a conseguir ler, a conseguir enxergar e conseguir se desenvolver, você, assim, o céu é o limite para aquele indivíduo que está recebendo o benefício, O projeto ganhou tanta relevância que foi inscrito no Prêmio Inovari. Criado em 2004, a premiação tem como objetivo homenagear e premiar boas práticas da justiça brasileira em todo o país. A gente foi fazer a inscrição no Inovari e a frase que mais me chamou a atenção é uma do Nietzsche, que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Aí, assim, você pode ver, enxergar, porque sem enxergar ninguém sai do lugar, e você pode começar a ver que você tem capacidade para fazer outras coisas também, A professora disse que eu sou muito boa aluna, mas ultimamente eu não estava indo nem para a escola, entendeu? Porque eu não enxergava o computador, não enxergava leitura nenhuma. Aí agora eu vou ficar bem, estou feliz demais. Presidente Lula indica procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra para o Superior Tribunal de Justiça. A procuradora do Ministério Público de Alagoas foi indicada para assumir a vaga aberta após a aposentadoria da ministra Laurita Vaz. O nome de Maria Marluce Caldas Bezerra fazia parte de uma das listas tríplices formadas pelo Pleno do STJ no dia 15 de outubro do ano passado. Agora,
ela deve passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e, se aprovada em plenário, será nomeada pelo presidente da República e empossada em sessão solene do STJ. Sob o rito dos repetitivos, primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afasta a contribuição ao PIS/COFINS sobre produtos e serviços destinados à Zona Franca de Manaus. Ao fixar o entendimento, o colegiado considerou que a concessão de incentivos fiscais à Zona Franca deve ser ampliada para reduzir as desigualdades sociais e regionais e contribuir para a proteção do meio ambiente e a promoção da cultura da região amazônica. O ministro Gurgel de Faria, relator do repetitivo, explicou que o Decreto-Lei 288 de 1967, que trata da Zona Franca, não faz distinção entre consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. Portanto, todos devem ser beneficiados. O ministro Gurgel de Faria destacou ainda a irrelevância de saber se o negócio ocorre entre pessoas situadas na Zona Franca de Manaus ou se o vendedor está fora dos limites do polo industrial, por respeito ao princípio da isonomia. Para o ministro, a adoção de compreensão diversa aumentaria a carga tributária exatamente dos empreendedores da região, que devem ser beneficiados com os incentivos fiscais. Com o julgamento do repetitivo tema 1239, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial sobre o mesmo assunto, na segunda instância ou no STJ, que estavam suspensos à espera do precedente. Mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça está concorrendo ao Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, que há 22 anos reconhece as melhores práticas na comunicação do sistema de justiça. E não é apenas em uma categoria não, viu? Quem conta pra gente é o repórter Jaffer Araújo. And the Cobrascom goes to... O STJ é finalista em 3 categorias da premiação anual, conhecida como o Oscar da Comunicação Institucional do Sistema de Justiça Brasileiro. No Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2025, a equipe de comunicação do STJ está no páreo com os seguintes projetos: comunicação inclusiva, com o projeto Resumo em Linguagem Simples, notícias jurídicas que todo mundo pode entender. Podcast e rádio, com o podcast Contando Causas, Preto, Pobre e da Periferia, as prisões injustas com base em reconhecimento fotográfico falho. Mídia social, com os vídeos Direito ao Ponto, STJ no Dia do Consumidor. A premiação vai ser feita durante o encerramento do Cobrascom, no dia 8 de agosto, em São Luís do Maranhão. Torça pelo STJ. Estamos em período de férias e certamente você já reservou ou conhece alguém que alugou uma casa, um chalé ou um apartamento para uma estadia curta, não é mesmo? Esse tipo de acomodação se tornou a opção de muitos brasileiros. Nessa modalidade de hospedagem, a negociação é feita diretamente com o proprietário. A procura tem crescido, mas os problemas também. Alguns casos, para serem resolvidos, chegam aos tribunais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça. Em um deles, a 4ª turma decidiu que o condomínio residencial pode limitar ou até impedir o aluguel de unidades por curta temporada. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial de Rita Brandão, que mostra como funciona esse tipo de locação, o que diz a lei e qual o entendimento do STJ até agora sobre o tema. Planejar uma viagem é uma coisa bem legal, não acha? Definir o orçamento, pesquisar os lugares, montar o roteiro, comprar as passagens e escolher a hospedagem. Tem gente que gosta de ficar na casa de familiares ou amigos, outros em hotéis. E há quem curta hostel, ou alugar um imóvel por curta temporada. É sobre esse tipo de hospedagem que estou pesquisando e descobri várias coisas. Quer ver?
As locações por temporada estão entre as preferências dos viajantes. Cidades como Florianópolis e Brasília se destacaram entre os principais destinos nacionais no Airbnb, aplicativo mais conhecido para esse tipo de aluguel. Os dados são de 2024 e mostram mais de 200 mil anúncios de imóveis no Brasil, gerando 115 mil empregos. Locação por temporada ajuda a descentralizar esse benefício econômico além de quem é proprietário alugando seu espaço. Ela termina chegando ao redor, ao bairro, até o prédio. Então, só dando um dado importante, para cada R$100 que alguém gasta na hospedagem, gasta mais R$500 no ao redor. A segurança nessa modalidade de aluguel sempre foi uma questão relevante, mas o anfitrião precisa cumprir alguns requisitos ao anunciar. Você faz todo um cadastro junto ao Airbnb, é conferido, eles conferem essas informações para ter cada vez oferecer mais segurança para os hóspedes e para a gente também, né, para os hosts também. Oferecer o imóvel para hóspedes ficou tão frequente que se tornou item da pauta de reuniões de condomínios. Não é só chegar e fazer o check-in. A locação precisa seguir o que está escrito na convenção. A convenção de condomínio são as regras impostas pelos condôminos, né, em uma Assembleia Geral, para delimitar todas as normas, né, internas que vão reger a convivência ali daqueles condôminos. E tudo aquilo que não for regido por uma lei superior, ou seja, pelo Código Civil, vale o que está na Convenção do Condomínio. Então, por um exemplo muito típico, o Código Civil permite que qualquer pessoa seja síndica, desde que eleita numa Assembleia. Mas se a convenção do condomínio disser que tem que ser condômino, tem que obedecer à convenção. Então, quando ele vem já no preâmbulo das suas qualificações, dizendo que aquela edificação vai estar se tornando um condomínio com uso exclusivo residencial, a locação por aplicativos, ela não pode acontecer. Mas mesmo assim, o síndico ele deve fazer um documento a fim de que ele demonstre para todos os condôminos o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. A convenção também pode ter orientações sobre em quem recai a responsabilização em casos de acidentes ou incidentes envolvendo hóspedes. Mas é preciso estar atento ao Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de usar e dispor livremente do imóvel. Ao mesmo tempo, as regras do condomínio devem garantir segurança, sossego e saúde de todos. Por isso, saber equilibrar essas normas é primordial para quem quer ser um anfitrião 5 estrelas. Nós somos responsáveis pelos nossos hóspedes. Então, a gente se coloca sempre, assim, o acordo que a gente tem dentro do condomínio, a gente se coloca 24 horas à disposição, né? Se tiver alguma coisa, a gente age em conjunto com o condomínio, né? Com o síndico. A pessoa que está usando a unidade venha causar qualquer prejuízo, dano ou vandalismo às áreas comuns do condomínio, o proprietário é obrigado a arcar não só com o reparo dos danos causados, mas também com as multas que seriam aplicadas em relação à atitude daquelas pessoas. A modalidade de aluguel por curta temporada ainda tem pontos sensíveis. Alguns casos foram parar nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Em um dos recursos especiais julgados, a 4ª turma decidiu que, caso a convenção de condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar os imóveis por plataforma digital, como o Airbnb. Em outro julgamento, a 3ª turma decidiu que os condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis, independentemente do meio utilizado para a finalidade. Entre reservas, regras e recepções, o diálogo é o check-in para cada nova experiência. E agora que você está por dentro do assunto, hospedagem reservada, mala pronta e passagem na mão, partiu? E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você.
É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!